Rapaziada, é uma das primeiras vezes que eu concordo com o Casagrande. Se liga no que ele falou do Memphis. Pura verdade. E o Corinthians considera refazer o contrato de Memphis por conta dos problemas financeiros que o time vem enfrentando. Como eu falei, o time enfrenta o Ceará hoje, tem que acabar com uma sequência de 5 jogos sem vencer. A informação sobre refazer o contrato do Memphis está aí na sua tela, do Samir Carvalho. E ontem, membros da organizada foram ao CT Joaquim Grava para fizeram uma conversa do elenco, ao técnico do Dorival Júnior, para esse jogo contra o Ceará e também para o clássico do fim de semana contra o São Paulo. Ontem eu vi uma expressão que eu não ouvia há um certo tempo. Faltou combinar com os russos. Não sei se é tão simples assim. Chegar Memphis, agora é o seguinte, vamos refazer aqui. Acho que agora você vai ganhar menos, em vez de toda a premiação você vai ganhar só não sei quanto. Não deve ser tão simples assim para um cara, Casão, que as impressões são de que ele é cada vez mais dono do Corinthians. Ele faz o que ele quer. Vai chegar lá hoje e vai eu acho muito difícil consertar esse erro absurdo que foi feito na contratação do Memphis. Por quê? Porque está tudo dentro do contrato. O Corinthians poderia ter colocado uma cláusula no contrato dizendo assim, conforme o seu rendimento, depois de 6, 7 meses, nós temos o direito de querer renegociar o contrato que estamos fazendo agora. Era um item que você colocaria assim. Você precisa ter um desempenho para ganhar tudo isso que está marcado aqui. Porque tem uns itens completamente desproporcional, absurdo. Por exemplo, ele sendo relacionado 50% dos jogos, jogando ou não, dando assistência ou não, fazendo gol ou não, ele ganha 3 milhões. Tá lá. Foi a Lívia Camilo que me passou todos os dados para eu escrever uma coluna no final de semana. Eu pedi ajuda para ela nessa questão de dados e tal. O time ser campeão paulista e o prêmio ser de 4 milhões e meio e 4 milhões é de um jogador, cara, isso aí é completamente absurdo. Você ficar devendo para o funcionário, para time feminino, categoria de base, os outros jogadores, e você se esforçar para pagar o Memphis, porque senão ele não vai no treino, senão ele vai fazer biquinho, senão ele vai gravar música, em vez de treinar, cara, é completamente absurdo, é desproporcional. E isso não funciona em nenhum tipo de trabalho que seja coletivo. Nenhum tipo. Nós somos nós 3 no programa aqui, fazendo. Vamos supor que você receba e eu não. Por que eu estou pagando vocês dois e não estão me pagando? Certo? Tudo bem. Eu, como profissional, eu vou vir fazer o programa, eu não vou faltar no programa porque eu nem falto no treino. Eu vou vir fazer o programa, eu vou dar as minhas opiniões, mas vou deixar claro que eu não estou contente e não estou achando justo que 2 caras estão recebendo e eu não. Você pensa num grupo de jogadores, vai, sei lá, tem no Corinthians, 25, vamos lá, 25 jogadores. Um recebe mais do que o time todo. Um pega todo o prêmio de um título que todo mundo correu e se matou. Um faz biquinho quando não recebe, os outros também não recebem. Um não vem no treino porque não recebe, os outros recebem e vão no treino. Isso não vai dar certo nunca, nem aqui, nem na China, nem em nenhum lugar, nem em Marte vai dar certo. Agora, a questão o Memphis, para mim, eu estou falando isso há meses, hein? Não está sendo agora, vocês são testemunhas disso. O Memphis, para mim, desde quando acabou o Campeonato Paulista, que essa dívida já vem de antes, só ficou pública agora, mas o Corinthians não vem pagando a coisa certinha há muito tempo. Ele não se esforça dentro de campo o suficiente, ele faz de tudo para não jogar fora de casa, e quando vai fora de casa, não faz a mínima questão de tentar decidir, de tentar se empenhar, de tentar ser o líder técnico e o líder de grupo. Não faz a mínima questão. Domingo, contra o Bragantino, ele descaradamente forçou o 3º cartão amarelo para ele não ir jogar contra o Ceará em Fortaleza. Descaradamente, forçou. Eu sou ex-jogador. Você pode perguntar, já falei com um monte de jogadores. Eu estava com o Ricardo Rocha na segunda-feira. Ricardo, só para mim, fala para mim, para eu achar que eu estou ficando, que eu estou achando pelinovo. Você viu o lance do Memphis? O que você achou? Ele forçou o cartão. E os ex-jogadores, todo mundo viu que forçou o cartão. Forçou, deu 4 empurrões no peito do cara, na frente do juiz, sendo que ele sofreu a falta. Tudo bem, você sofre a falta, levanta invocado, você dá um empurrão no cara, acabou, né? Acabou. Deu? Não, ele foi insistindo até o juiz dar uma amarela para ele. E agora domingo tem com São Paulo. E hoje, o Corinthians está numa situação delicadíssima. Porque ele perdeu domingo em casa, sem perder do Ceará hoje,
Se ele perder do Ceará hoje, ele continua parado e dependendo dos resultados, os outros que estão na zona de rebaixamento vão subindo. E a distância do Corinthians não é grande. A tabela do Corinthians é complicadíssima. Exatamente. O São Paulo está no mesmo pacote, né? Porque se o São Paulo perder do Bragantino hoje, ele pode entrar na zona de rebaixamento. Já está por pontos perdidos, né? Por pontos perdidos, o São Paulo já está. Exatamente, mas olha, está em 12 pontos. Um ponto acima da zona de rebaixamento. O Santos também, olha lá. O Santos está fora da zona de rebaixamento só por causa de itens. Sim. Então, se o São Paulo perde hoje do Bragantino e os dois empatam no domingo, os dois se enforcam. Então, o Corinthians tentar rever esse contrato, eu acho que tem uma tentativa, uma boa vontade, mas você vai colocar na cabeça dos empresários do Memphis e do Memphis que agora ele tem que receber menos? Se tudo está tudo no contrato. O cara, vocês estão loucos, gente. Está tudo aqui, ó. Se tem algum item aqui que vocês têm o direito de renegociar, não tem. Vai precisar de uma boa vontade do cara. E aí entra aquele negócio que eu vou repetir. Cara, o torcedor do Corinthians tem que parar de achar que qualquer um que chega no Corinthians, sendo bom jogador ou mau jogador, que depois de fazer algumas partidas, ou decidir um jogo, ou ir na torcida organizada, vira corintiano. O Memphis é holandês, gente. O Memphis veio para cá porque não tem mercado, não tinha mercado na Europa. Ele veio aqui, ele foi na quebrada, legal, achei legal. Ele foi ver jogo de várzea, ok. Ele conversa com as pessoas, ele tira foto, ok. Mas, cara, achar que ele vai fazer um sacrifício no caso do Corinthians, isso você esquece, gente. Não vai fazer. Quem faz sacrifício para o time é quem... Hoje em dia é muito raro você encontrar jogador que vai fazer sacrifício para time algum, porque os jogadores mudam de time o tempo todo, e você precisa nascer no clube, torcer para aquele clube e entender a história daquele clube, né? Não estou falando só do Corinthians, estou falando no geral. Você entender aquela história daquele clube e você sim vai ter comportamento até sendo... não sendo justo consigo mesmo, mas porque você se entrega ao clube. Então por que às vezes os caras conseguem ter... Pô, o cara não fala mal do Corinthians, o cara fala que é corintiano, o cara nasceu lá, pô, tá criticando, porque eu sou corintiano. Não dá pra entender? Eu nasci lá. Eu nasci no Corinthians, com 7 anos de idade, eu estava dentro do clube. Eu cresci naquele Parque São Jorge, no campo, treinando. Cabulava aula, às vezes, para ir treino do time profissional à tarde, ficar na grade lá. Eu era corintiano com 12 anos, 13 anos de idade, 10 anos de idade. Descia a rua São Jorge, lá da Celso Garcia, lá de treino do Corinthians, porque eu era fã dos caras. Então, eu entendo... Pelo menos um pouquinho do que é a história do Corinthians e do que é uma entrega. Não é à toa que Zé Maria é um Deus no clube, que Birubiru é um Deus, e tantos outros são deuses dentro da história do clube, por causa da raça, da entrega, da disposição, do comprometimento. Mesmo em momentos que não ganhavam, e o bicho atrasava. Zé Maria não faltou no treino, você pode perguntar isso. Zé Maria ficou mais de 13 anos lá. Algum momento, por isso, atrasou o salário. E era isso que eu ia te falar, o primeiro sinal que a gente tem do Memphis, que ele não está disposto a entender o momento do Corinthians e não está disposto a ceder, é que ele falta no treino e justifica como, eu estava um pouco chateado com a minha situação, com a parte financeira e tal. E ele lá dentro, ele sabe que todos os jogadores estão com dificuldade de receber, está funcionários, time feminino. Então não é que ele caiu no mundo da lua, não. E outra, até entendo, se a gente quiser falar aqui, é um absurdo o Corinthians estar nessa situação. É um absurdo o Corinthians fazer contrato e não conseguir honrar. Tudo isso é um absurdo. A culpa não é do Memphis. Ele vem de um outro ambiente. Nem do contrato tem culpa nenhuma, porque está tudo ruim. Ele vem de um ambiente onde isso não acontece. Na Europa isso não acontece. É muito raro atrasar salário, fazer contrato que você não pode fazer. Até por não é nem só uma questão de como os times pensam, é também por uma questão de regulamento. Quando você não paga salário, quando você não honra seus compromissos, você perde pontos, você pode se ferrar. Então, é outra estrutura. Quando o Memphis vem para cá, ele vem para outro mundo. Beleza. Então, assim, eu entendo, não estou dizendo que o Memphis é o culpado. Mas o primeiro sinal que ele não está disponível para essa conversa é quando ele falta. Então já está na cara que ele não vai abrir mão do que ele quer receber. E está no contrato, é o direito dele, assinou. Acabou, ele vai ter que fazer e o Corinthians vai ter que dar um jeito de pagar. Eu concordo, é um contrato ruim para o Corinthians, é um contrato que o Corinthians não deveria ter feito, mas já foi. E do jeito que é feito hoje, é do jeito que a administração do Corinthians é feita, de outros clubes também. O cara faz a administração, faz um contrato, ele não está pensando daqui 2 anos. O Augusto estava pensando em ser campeão e ficar falando para todo mundo, eu trouxe o título de volta para o Corinthians, eu trouxe jogador de primeira prateleira europeia, nem é, hein? Mas vamos ver, ele estava falando isso.
ele estava pensando só no resultado imediato. Não no amanhã, não daqui 2 anos, 3 anos. Que, aliás, não é só o Augusto, né? O Duílio fez isso, o Andrés fez isso, enfim. Mas, inclusive, O pacote é grande. Só que assim, como a gente está falando desse contrato, o que o Augusto fez, ele não estava pensando. E agora, meu amigo? Esquece. E aí quando a gente estava dizendo aqui, todos... Memphis tomou o 3º cartão amarelo, rapaziada. Vale lembrar, só pra não jogar fora. Será que o Casão tá tão louco assim? Não sei, né? Jogo fora, o cara machuca, o cara toma o 3º cartão. Quero ver. Semana que vem tem clássico contra São Paulo. Final de semana aí. Quero ver. Vamos jogar bola mesmo. Você tá ganhando muito. Jogando aqui, ó. Pouquinho.